Olá, meu nome é Jéssica McCarthy, eu estou cursando o 8º semestre de Pedagogia na Uniaselv e vou apresentar o meu projeto de ensino sobre o lúdico no processo de aprendizagem. O que me fez escolher esse tema foi o conhecimento que eu tenho do mesmo, pois todos os meus trabalhos acadêmicos durante esses 4 anos foram sobre o brincar e também a ludicidade. Eu escolhi falar sobre o lúdico no processo de aprendizagem nas duas áreas, educação infantil e os anos iniciais, porque eu tenho dois motivos. Eu tenho o meu filho nos anos iniciais e a minha filha na educação infantil. Todos os meus estágios foram realizados virtualmente por causa da pandemia, infelizmente. Porém, além de ser mãe, eu trabalho em escola. Por 2 anos eu trabalhei na educação infantil e esse ano eu estou trabalhando com os anos iniciais, o que agregou meus conhecimentos. O lúdico é uma ferramenta maravilhosa que estimula diferentes habilidades para o desenvolvimento da criança. E com isso, o meu projeto de ensino tem como objetivo analisar a importância dessa prática no processo de aprendizagem, tanto na educação infantil quanto nas séries iniciais. O projeto está estruturado em 13 páginas, com resumo, introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências. A fundamentação teórica começa com uma breve pesquisa sobre a história da educação no Brasil, de quando ela teve um grande avanço ao passar por reformulações e foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as propostas dos PCNs e, consequentemente, a divulgação das diretrizes curriculares nacionais, consideradas uma grande conquista para as escolas. Esses fatos fizeram com que, na década de 90, todas as escolas do Brasil discutissem sobre o lúdico, onde foi permitido repensar o pedagógico. A ludicidade, como um estado de inteireza, de estar pleno naquilo que se faz com prazer, ela pode estar presente em diferentes situações da vida. Algumas escolas tornaram-se um local onde a criatividade e a liberdade são deixadas de lado. E os jogos e as brincadeiras estão sendo ignorados, excluindo o aspecto lúdico da criança. E qual é a importância do processo do lúdico no processo da aprendizagem? A utilização do lúdico na escola é um recurso muito rico para a busca da valorização das relações, onde as atividades lúdicas possibilitam a aquisição de valores já esquecidos, o desenvolvimento cultural e, com certeza, a sociabilidade e a criatividade. É através do lúdico que a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário, desenvolvendo a aprendizagem de forma prazerosa e significativa, possibilitando que as aulas sejam um sucesso, resultando na satisfação de professores e principalmente de alunos. O brincar sempre esteve presente na vida do ser humano, como um recurso para a formação de sua identidade. Então, a brincadeira é uma maneira de integrar as crianças na vida social, onde se aprende espontaneamente em grupos infantis ou é passada de geração em geração, como um resgate cultural. Segundo Santos, o brincar está sendo cada vez mais utilizado na educação, construindo-se numa peça importantíssima nos domínios da inteligência, na evolução do pensamento e de todas as funções superiores, transformando-se num meio viável para a construção do conhecimento.
O brincar é uma atividade que engloba praticamente toda a vida da criança, do acordar ao deitar, e é por meio do ato de brincar que a criança descobre sua vida. Ela enfrenta, através do faz de conta, o desafio do crescimento. O mundo da criança é muito rico e mutável, possibilitando que a mesma consiga se relacionar com a fantasia e a realidade de maneira aceitável para ela. As atividades lúdicas, tanto para os alunos da educação infantil como para os alunos dos anos iniciais, proporcionam autonomia para as crianças, fazendo com que elas tenham experiências reflexivas, trabalhando suas emoções e desejos. Elas precisam se sentir à vontade para o faz de conta, tendo a liberdade de explorar, descobrir e tomar decisões e se inserirem no contexto social, criando novas experiências de aprendizagens e convivências. O próximo tópico tem ênfase na educação infantil. O brincar está presente no cotidiano escolar, em especial na educação infantil. É brincando que a criança se desenvolve socialmente e emocionalmente. Ela aprende a lidar com as regras, dividir, fazer amizades e aprende também a respeitar a natureza e o direito dos outros. A brincadeira é uma excelente maneira de se comunicar, expressar sentimentos, medos, prazeres, afetividades. São nas brincadeiras que o professor percebe se está tudo bem ou se aquela criança está passando por algum problema. O trabalho envolvendo jogos e brincadeiras faz com que a criança desenvolva habilidades cognitivas, psicossociais, motoras e afetivas. A brincadeira deve acontecer de modo espontâneo e natural. É importante destacar que o brincar não é apenas um passatempo, pois é através da brincadeira que a criança se desenvolve, cria habilidades e suas potencialidades. A educação infantil é o campo onde cuidar e o educar andam juntos, na busca da emancipação e autonomia de cada criança. O papel do professor nessa modalidade de ensino é possibilitar este desenvolvimento integral da criança, por meio da exploração das suas múltiplas linguagens. Isso talvez se constitua em um dos maiores desafios para o trabalho docente, como bem aponta Brasil 1998. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. Uma vez que cada criança tem seus desejos e necessidades interiores, exigindo do profissional um posicionamento múltiplo e diferenciado para cada uma delas. O tópico seguinte do meu projeto, ele é voltado para o lúdico nos anos iniciais. Trabalhar com o lúdico nas séries iniciais é de suma importância para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, imaginário, social e familiar do aluno. Com o contexto atual educativo exigindo cada vez mais educadores, torna-se fundamental a exploração de recursos motivadores que despertem o interesse das nossas crianças. A brincadeira é basicamente um sistema que integra a vida social das crianças, transmitida de uma geração para outra e adotada pelas crianças espontaneamente, mudando apenas de uma cultura para outra, mas mantendo o seu conteúdo.
As brincadeiras, elas variam de acordo com os estímulos de cada grupo cultural de cada criança. Sendo assim, as brincadeiras constituem o patrimônio lúdico-cultural, traduzindo costumes, formas de pensamento e ensinamentos. Nesse processo em que a criança se desenvolve, o lúdico é a complementação do seu mundo de fantasia e imaginação, pois é aí que ela se autodescobre e vivencia com outras crianças as suas primeiras experiências práticas e independentes da sua vida, levando em consideração os seus limites e as suas possibilidades. É brincando que a criança cresce de forma saudável e se percebe no mundo como um ser que é pessoal e percebe também nesse meio o que é coletivo, do grupo. Portanto, o brincar é uma atividade que permite o ingresso no mundo da imaginação e no mundo das regras, estando matriculados nos anos iniciais do fundamental. Os alunos não deixam de ser crianças. Eles necessitam também de brincadeiras. Apesar de muitos acreditarem que as brincadeiras e os jogos, que é apenas uma função da educação infantil. As brincadeiras tornam a sala de aula mais produtiva. As crianças acreditam serem mais valorizadas, com maior rendimento escolar, tanto no aprendizado quanto no convívio entre os colegas. Atualmente, é grande o desafio para chamar a atenção do aluno que se encontra em um mundo repleto de tecnologias e de novidades que surgem a todo momento. Usar o lúdico no processo de ensino é uma alternativa a mais que o professor pode incluir como uma estratégia pedagógica na sua prática docente. Por fim, conforme percebemos, o lúdico não envolve somente o brincar por brincar, mas toda uma relação de convivência com o outro, de descoberta do mundo, da utilização do saber previamente conquistado, do respeito às regras do jogo e o estímulo à criatividade. A brincadeira é uma atividade social e, quando ocorre na escola, ela costuma ser mediada pelo professor, que é quem faz o elo entre o lúdico e o didático, realizando atividades que proporcionem o seu desenvolvimento biopsicossocial nas diferentes etapas da escolarização. Dessa forma, o lúdico no espaço escolar deve ser cada vez mais valorizado. A brincadeira com direcionamento educativo é uma garantia de que a criança terá um leque maior de possibilidades de aprendizagem. É por essa razão que os jogos e as brincadeiras são excelentes instrumentos de mediação entre o prazer e o conhecimento e, portanto, essenciais para o processo de formação integral do indivíduo. Os métodos para a realização deste trabalho foram pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo e vivências educativas. Todo lúdico, por mais simples que pareça, transmite algo a mais no desenvolvimento do educando, tornando assim as observações muito mais prazerosas e inspiradoras. A minha vivência de estágio na educação infantil aconteceu de forma virtual, onde eu pude desenvolver uma trilha pedagógica com o foco em o brincar na educação infantil. Apesar de não ter tido a oportunidade de, naquele momento, estar em sala de aula, através do meu projeto virtual desenvolvido ao longo do estágio, eu tive uma excelente experiência com a educação infantil, através de pesquisas e na criação do próprio projeto. Já nas séries iniciais,
eu também considero de suma importância trabalhar com o lúdico para o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, imaginário, social e familiar. Com o atual contexto educativo exigindo cada vez mais dos educadores, torna-se fundamental a exploração de recursos motivadores que despertem o interesse das crianças. Os estágios, mesmo que de forma virtual, foram de grande importância na minha caminhada, pois aprendi muito com os mesmos, além de pesquisas, observações, preparação de aulas, brinquedoteca e também as disciplinas ao longo da faculdade, que elas me ajudaram muito. Então, o lúdico é uma alternativa metodológica para o enriquecimento do processo de ensino de aprendizagem? O lúdico pode e deve fazer parte da vida das crianças, servindo como uma alternativa rica e válida no processo de ensino-aprendizagem. Partindo de práticas efetivas com resultados significativos, o lúdico com certeza é uma das melhores alternativas para repensar o processo educativo dos novos tempos. Através dele é possível viabilizar o resgate do que é mais belo do homem, o ato de brincar, que é o maior aliado dos professores. Finalmente, pode-se perceber o lúdico como algo de suma importância no trabalho do professor, podendo ser usado como uma forma estimulante e motivadora, atuando como elemento de transformação do indivíduo. Acredita-se na formação de pessoas mais humanas, sendo lúdico um dos caminhos para tal propósito. É preciso ter convicção e acreditar na possibilidade dos próprios sonhos, convivendo com pessoas parceiras que compartilhem as mesmas ideias, para se construir mudanças. Porque, dentre outros, este é o sentimento que sustenta o trabalho do professor nos seus espaços de intervenção. É isso. Muito obrigada!